tava com Deise Jacinto. Deise, essa é a minha música preferida, viu? Essa música é inspiração. Inclusive, você cita vários elementos hoje aqui a gente está falando sobre tudo a ver, exatamente. Universo, estava pensando nisso aí. Eu gosto muito desse tema. Gosto muito porque eu acho que é onde, para mim, é onde a criação de Deus é mais bonita. Assim, evidente, né? Evidente, forte, porque você vê... você que teve essa experiência de você olha para isso tudo e a gente se sente tão pequeno e ainda assim Deus nos ama tanto, né? Se importa tanto com a gente, com essa imensidão toda, né? E ainda pequenos, né? Como o próprio Marcos falou, nós somos alguém e estamos interligados, né? Exatamente. Somos da mesma matéria, né? Isso, muito. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu ministério, viu, Deise? Obrigada mesmo. Chapolin, os nossos internautas. Luciana, eu quero começar estão? mandando aqui um abraço para a Lídia Mesquita, que está sempre conectada, e ela mandou uma foto. Já que a gente falou do Márcio aqui no início, ela mandou uma foto aqui, ó, com a Deise e o Márcio cantando. Eu quero mostrar, dá para ver aí, Cleiton? Vê se dá para pegar aí. O Márcio, a Deise, eles estão lá em Recife, junto com a Lídia Mesquita, a Deise com o seu ministério musical, cantando lá em Recife. Luciana, muitas perguntas, como eu falei, é até difícil a gente fazer todas aqui, mas eu acho que uma pergunta, assim, interessante, tem perguntas engraçadas, e tem uma pergunta que eu achei que é super interessante, já que a gente está nesse último bloco, tentando já ir para o encerramento aí, a pergunta é da Heloísa Sonego. Ela pergunta o seguinte, qual é o melhor curso, Marcos, para quem quer ser um dia astronauta? Qual o curso e quais são os pré-requisitos para ser um astronauta, para quem quer seguir a profissão? Ótima pergunta. Olha só, primeira coisa, precisa ser graduado ou em biológicas ou em exatas. Né? Então, vale veterinária, por exemplo, biologia, química, física, engenharia, né? Medicina, tudo isso vale. Se tiver pós-graduação, conta mais. Para todo mundo tem. Lá. Mestrado, doutorado, pós-doc. Se essa pós-graduação for voltada para a área de espaço, conta muito mais nos requisitos ali dos exames. Aí vem os aspectos, isso em termos de formação. Então, tem várias universidades que podem formar excelentes astronautas aqui. Uma das carreiras que mais são presentes lá são médicos, por exemplo. Tem muitos astronautas médicos. Quais são as universidades assim que você citaria? Nossa, tem muitas. É ruim de falar o nome de uma ou de outra, mas são muitas universidades boas, né, para formar esses profissionais. E engenharia, lógico, eu posso citar o ITA, né, também. Ou a USP, em São Carlos, né, por exemplo, né, que também é muito boa, o FMG e etc. Bom, com relação às características psicológicas, isso é importante. A pessoa tem que acostumar a trabalhar com pressão, acostumar a trabalhar com estresse, a trabalhar em equipe. Tem que ser uma pessoa bastante flexível e que goste de pessoas, né? E, então, isso é importante. Certas características de liderança também são importantes nesse aspecto. A questão do medo, por exemplo, como trabalhar com o medo dentro de você, porque todo mundo tem medo, mas como você vai tratar o medo é diferente, né, sobre isso. Aí vem a questão fisiológica, né? Às vezes as pessoas falam, tem que ser um Schwarzenegger, ser forte, ser atleta. Assim, não, esquece, não precisa. Astronauta não é atleta, atleta é jogador de futebol, etc. A gente trabalha muito com a cabeça, então você tem que ter essa resistência mental, né, bastante intensa. Você vai gastar muitas horas, né, com muita concentração. A parte física, propriamente dita, essa é a mais simples. Se você tiver a fisiologia boa, tiver bem de saúde, você treina e tá ótimo. Agora, a fisiologia tem que estar muito boa. Então, aí vem a parte para os jovens, importante. Nenhum astronauta pode fumar, por exemplo. Não, é proibido fumar. Parece estranho, parece placa, mas é verdade, é proibido fumar mesmo. Questão de bebida, lógico que pode tomar uma cerveja, mas não pode ser... tem que tomar muito cuidado com a questão de álcool. Drogas, nem pensar. Cuidar muito bem da saúde, cuidar muito bem dos seus suas partes. Se perder uma falange de um dedo pequeno, você já não pode mais. Então, às vezes eu falo, pessoal, olha, tome cuidado com o que você faz, assim, no carro e etc. Cuidar para não se meter num acidente inutilmente, etc. O que mais com relação a isso? Sim, às vezes o pessoal tem que ser militar, tem que ser das Forças Armadas. Não, a profissão é civil. Então, se for militar, ótimo, né? Não tem problema nenhum. Vai entrar na reserva depois, mas não tem problema. Agora, a profissão é civil, então pode ser civil. Aliás, a maior parte são civis. Sabe quem foi o primeiro civil a ir ao espaço, por exemplo? Não? Essa é uma pergunta interessante. Neil Armstrong.
né? Que ele era da reserva, né? Ele foi militar, depois foi para a reserva. Quando ele entrou na NASA, ele já era civil, já estava na reserva. Agora, uma preocupação de todo jovem quando está escolhendo a profissão e tal, principalmente profissões quando a gente traz, né? Idealiza desde criança e tal. Tem mercado para quem quer ser astronauta, né? Como que você vai se formar, vai se especializar, mas aí o que você procura? Uma empresa só para o currículo? Exatamente. Só a NASA? Tem uma empresa, né? Tem uma empresa só. Não. Aliás, esse é um mercado crescente, sabia? Isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo agora, nesse momento, né? Que é uma coisa muito bacana. Antigamente, os programas espaciais, eles eram puramente governamentais. Então, NASA, Agência Espacial Brasileira, JAXA, né, japonesa e assim por diante. Então, a possibilidade de ser astronauta era só no sistema público, né, dentro das agências espaciais. Atualmente, tem muitas empresas privadas participando do mercado espacial. E no programa espacial americano, com a parada dos ônibus espaciais, o que o programa fez foi começar a injetar recursos em empresas privadas para que elas forneçam um acesso ao espaço, né, que por enquanto ainda dependendo dos russos, e também que promova empregos nesse setor, então o crescimento do setor. Com isso apareceram empresas como a SpaceX, por exemplo, que já fez vários voos de carga para a estação espacial, a Bigelow, que vai ter uma estação espacial muito em breve, já tem 2 módulos no espaço, que é uma estação privada, a própria Boeing está com o CST-100, tem a Sierra Nevada com o Dream Chaser. Então, tem vários projetos privados aí em andamento. Para falar a verdade, 60% dos astronautas da minha turma já estão na iniciativa privada americana. Eu tenho convites na minha mesa para ir para assim. Eu poderia voar ano que vem, por exemplo, voltar ao espaço para trabalhar, por exemplo, na Bigelow para montar a estação. Né? Então, é uma possibilidade muito boa. Então, para quem quer participar, o mercado é grande e ele está crescendo no mundo todo. Ir, Marcos, pode deixar que eu vou no seu lugar. Só manda meu nome lá. Agora, é importante ressaltar que, lógico, é importante a preparação técnica e tal, mas precisa falar mais de 2 idiomas. Isso é muito importante, esqueci dessa parte, isso é importante. Inglês é essencial, não tem como fugir. A linguagem de todas essas estação espacial, de todo esse mercado é inglês. Então, é importante aprender e aprender a falar bem inglês. Escrever bem, falar bem inglês, né? Ter fluência nessa língua. Outras línguas também são desejáveis, né? Por exemplo, o russo também é bom aprender. Ou para quem... A China está crescendo nesse mercado. Né? Então, sei lá, para quem se quiser se arriscar no chinês ali também... A Índia é um mercado crescente também. Aliás, o programa espacial da Índia ultrapassou o brasileiro de longe, sabe? Através de uma política de investimentos muito bem feita na Índia. Então, eles ultrapassaram a gente, né? E parabéns para eles, porque eles fizeram o que tem que ser feito. Então, é muito bacana. Você acha que está tendo hoje em dia um novo estilo de corrida espacial? Antigamente era mais para o poderio econômico de cada país, Estados Unidos e Rússia, e hoje mais comercial. Está tendo essa corrida comercial? No caso, seria até um incentivo para quem gosta da profissão? Exatamente. Está tendo essa corrida, é o momento certo, né? Está tendo essa corrida e não é agora por nenhum medo. Isso é a parte interessante. Não é por medo, como hoje em dia é cooperação. Certo. Legal. Agora, como que você vê, quando você está no espaço, o que é que você tem mais saudade aqui na Terra? Daqui da Terra, no caso, né? Das pessoas, sabe? Porque ali você está com um grupo de pessoas, lógico, que são seus amigos, tudo, mas você está longe da sua família, você está longe dos seus outros amigos. E quando você volta para cá, você dá muito valor para as coisas simples. Deixa eu explicar por quê. Porque imagina o seguinte, você está no espaço, você tem um horizonte, aliás, você não tem um horizonte, você vê a Terra, né? O horizonte é o limite da Terra. Você vê muita coisa, mas você não consegue interagir com nada. Isso é interessante. Quando você volta, você dá valor para aquelas coisas simples que a gente tem, às vezes, à disposição da gente aqui e a gente passa batido, preocupado com tanta coisa e acaba esquecendo. Por exemplo, vai na praia, colocar o pé na areia e sentir a água da praia, sabe essas coisas assim? O cheiro de manhã, quando você acorda cedinho, que tem o orvalho, que fica aquele cheiro do mato, assim, quando você está caminhando num lugar verde. Essas coisas simples, abraçar uma pessoa, coisa que lá você não vai ter isso aí. De repente você volta e você, puxa vida, quanta coisa, às vezes a gente deixa passar batido e não aproveita aqui, né? A gente podia aproveitar muito mais isso. E qual a maior lição de vida que você tira, assim, de quanto tempo você vai para o espaço? Não, voos espaciais são muito raros, né? Assim, né? Dentro da carreira de um astronauta. Eu estou aguardando para ser escalado novamente. Né? Então, eu estou tentando ir na minha segunda missão ainda. Certo. E da última missão que você participou, qual foi a maior lição que você tirou para a sua vida? Olha, eu acho que é justamente a importância
das coisas simples e a importância das pessoas. A importância das pessoas nesse contexto. Se for pensar bem, às vezes na vida da gente, as pessoas se concentram tanto na parte material da coisa e acaba se esquecendo da parte das pessoas. O relacionamento, no final, se eu pensar bem, toda a nossa vida ela fica em torno de relacionamento. Imagina que você tivesse a maior riqueza do mundo e estivesse sozinho numa ilha. A coisa não tem sentido. Você precisa de outras pessoas. Essa questão de estar com as outras pessoas é a coisa, no final das contas, é a coisa mais importante. E outra coisa é você fazer as coisas na vida. A pior coisa que eu imagino na vida de alguém é chegar no final da vida, olhar para trás e falar assim, o que eu fiz na vida? Eu passei o tempo todo me escondendo, passei o tempo todo não me arriscando, porque você tem que se arriscar a perder, arriscar a sofrer, mas você se arrisca a ganhar e a fazer as coisas também. E ver também que você não contribuiu para um contexto, né? Só para sua vida, você não ajudou mais alguém, uma comunidade, né? Exato, você está junto das outras pessoas, poder ajudar as outras pessoas. Essas são coisas que não tem preço, vamos dizer assim, né? A vida da gente muda bastante com isso. Qual o recado que você deixa para um jovem aí que está correndo atrás do sonho, já tentou um vestibular, outra faculdade, não deu certo? Qual o recado que você deixa para ele? Olha, o recado é aquele recado que a minha mãe me falava. Então, vou aproveitar, até falar assim direto para você aqui, que a minha mãe olhava bem com aqueles olhos azuis para mim e falava assim, olha, você consegue ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Essas 4 coisas, eu te garanto que você chega onde você quiser. Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui, né, que é uma lição de vida mesmo, um aprendizado para a gente em todos os aspectos. Obrigado. Que Deus abençoe sua vida, todos nós. A sua profissão também, viu? E que contribua cada vez mais para a nossa nação. E é um orgulho para nós, né, ter um brasileiro representando aqui a nossa nação. Obrigado. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Aos jovens que estão aí assistindo, né, acreditem na vida, porque vale a pena. Vale a pena correr atrás dos seus objetivos, né? Aí. Muito obrigada, Marcos. Quero agradecer a Deise também. Obrigada. Muito obrigada, Deise, por sua participação. Eu que agradeço, é sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Tá, ok. Chapolin. Luciana, em 10 segundos só, quero mandar um abraço pro meu primo Arthur Romano. Ele fala o seguinte, sou seu primo, só que mais bonita, claro. Um abraço pro meu primo, que é fã de você, viu, Marcos? E eu só quero deixar rapidinho, mais 5 segundos. Quando você foi pro espaço, foi o ano que eu cheguei aqui no Novo Tempo. E eu lembro que eu fiquei sabendo que você era daqui de perto da gente. Eu falei, um dia eu ainda vou conhecer o Marcos. E tá sendo um prazer conhecer e ver você de perto, viu? Obrigado, velho. Obrigado. E um abraço a todo mundo aí também. E agora vamos de música com a Deise. Abro a janela, vejo o dia amanhecer. O sol no horizonte faz a escuridão desaparecer. Mais um dia vai começar e a noite vai terminar. Como o sol na minha vida és, me aquece, faz brilhar a luz. Mais um dia vem, quero entregar minhas horas ao Senhor Jesus. Tanta coisa pra saber ou escolher fazer. O tempo me pergunta o que vem agora, não sei dizer. Quero meu coração te dar, os meus dias pra desenhar.